história do carnaval amapaense começa com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1946. Foi quando a cidade se transformou num canteiro de obras do primeiro governador do território do Amapá, Janari Gentil Nunes. A mão de obra qualificada foi toda importada de outras partes do país, essencialmente do Pará. As primeiras obras. O Hospital Geral de Macapá, a Escola Barão do Rio Branco e a Residência Oficial foram responsáveis pela vinda dos primeiros carnavalescos. Eles deram o tom aos carnavais de rua e ajudaram a fundar os primeiros blocos de sujo, que depois se transformaram nas maiores escolas de samba da Macapá antiga, Maracatu da Favela e Boêmios do Laguinho. Nesse tempo do Janari veio muita gente de fora trabalhar aqui no Amapá. Aquele tempo era território, não era estado. Eu trouxe um bocado de gente que veio trabalhar aqui no Amapá. Muita gente mesmo. Como a minha mãe disse, ele veio numa firma para trabalhar aqui, foi convidado através dessa firma para vir fazer a residência do governador, o Barão do Rio Branco, o GM, aquelas casas que fazem parte ali ao lado do Correio. Aquelas casas eram as casas dos secretários que o Janari, quando veio para cá, teve que fazer aquelas casas para os secretários. Uma parte dos operários veio da cidade de Belém, onde o carnaval era forte. Os profissionais de qualidade, como os pedreiros Mestre Bené, José Vagalume dos Santos, Mestre Hollywood, Picolé e Mestre Fabiano, além de Mané Souza, que era ferreiro, e tantos outros, chegaram aqui e foram logo mostrando o que eram os bambas, denominação para quem sabia tudo sobre carnaval. Eles aproveitavam os intervalos do serviço para reunir, traçar planos das apresentações dos blocos nas ruas da cidade. Neste período surgiram os blocos de sujo e os ranchos, uma espécie de embrião das escolas de samba dos tempos atuais. Os blocos eram os bandoleiros da orgia e os tricolores da folia, que se transformaram em Boêmios do Laguinho e Maracatu da Favela, respectivamente. O papai gostava de muita coisa. Como não tinha nada, quando eles chegavam, eles vinham e começavam a fazer barulho na rua. Então, como meu pai já conhecia o carnaval no Rio, o que foi que ele fez? Ele trouxe para cá. Então começou assim, só que não tinha instrumento, não tinha nada. Aí eles começaram a sair na rua batendo latas e depois eles foram inventando os instrumentos, porque os primeiros instrumentos que saíram foi eles mesmos que fizeram. E depois, quando a escola cresceu, que já tinha muita gente, que era a única escola de samba que era o bloco, aí ele resolveu trocar para os tricolores da folia. O tricolores da folia era do trem, da favela, e os bandoleiros eram do Laguinho. Tanto é que eles fizeram boêmios de bandoleiros, eles fizeram boêmios. Ficou Boêmios do Laguinho. E os tricolores ficou Maracatu da Favela. No final da década de 40, as agremiações passaram a se organizar melhor, com passistas, porta-estandarte e bateria, quesitos obrigatórios para os ranchos, para se apresentarem em público. Mas a ideia esbarrava na falta de um local adequado. Foi quando surgiram os comerciantes que passaram a organizar os eventos. Essa concentração de pessoas gerava lucro garantido aos seus estabelecimentos comerciais. Geralmente era aos sábados e aos domingos, né? Mas era quase o dia todo, a gente saía meio-dia, chegava às 10, 11 horas da noite, né? Porque tinha que percorrer todos os locais onde pessoas organizavam batalha de confete. Às vezes era 3, 4 batalhas de confete, né? Às vezes simultaneamente. A gente ia no Serrano, ia no Macapá Hotel, que fazia dobrar, aí terminava no Barrigudo, né? E às vezes aqui no Pinheiro, no Laguinho. Então era uma mão de obra, né? Que as pessoas saíam, mas felizmente as pessoas que realmente convidavam, eles davam lanche, refrigerante, as pessoas realmente se preparavam para que as pessoas se alimentassem nesse período que estivesse se apresentando. A primeira batalha de confete, nome em homenagem à época carnavalesca, foi realizada em frente ao Macapá Hotel, que era o point da sociedade local. Lá, as recém-criadas agremiações carnavalescas desfilavam sempre nos sábados e nos domingos gordos, deixando a terça-feira de carnaval para o desfile dos foliões e blocos de sujos pelas ruas da cidade, os chamados caretas, que perambulavam pelos bairros levando alegria e descontração.
Mas olha, esse negócio da batalha de confete começou ainda no Hotel Macapá, no antigo Hotel Macapá. De lá que surgiu o Serrano, não tem a família Serrano? Ali houve muitas batalhas de confete, Hotel Macapá, lá no Serrano, na descida da Cano do Mendes. Depois que passou para o Barrigudo, tinha também, às vezes, os clubes. Aí depois passou a ser nos bairros, Laguinho, Trem, aqui na favela. Aí tinha os blocos de sujo também, que se aglomeravam e passavam, o povo tudo aplaudindo, que eles aplaudiam, eles iam mesmo. A chegada dos anos 60 trouxe novidades. O crescimento da cidade e dos próprios blocos e ranchos fizeram com que surgissem outros locais para a apresentação. Em 63, com o fim das batalhas de confetes em frente ao Macapá Hotel, as agremiações carnavalescas passaram a se exibir em vários pontos, entre eles uma área interna da radiodifusora de Macapá. Já participei de uma batalha de confete que a Dominga está falando, ali, nessa Leopoldo, na Cândido Mendes, ainda participei lá, se não me engano, de uma batalha de confete lá. Mas eu participei mais foi da descida da difusora. Era bom que a gente fazia aqueles palanques, aí subia, né? E a subindo e descia. A gente subia do ritmo, quando é nós passistas, né? E descia de outro ritmo. Na rua Cândido Mendes, em frente à farmácia Serrano, próximo ao Teatro das Bacabeiras. No Urcabar, comércio que ficava na Avenida Feliciano Coelho, bairro do Trem, também no Trem, no Bar do Barrigudo, um comerciante libanês de nome Chalib, que tinha um bar bastante frequentado pelos foliões, no Laguinho, na Casa Estrela, da família Pinheiro, na esquina da Rua General Rondon com a Avenida Ernestino Borges e no Cacique Bar, no Santa Rita, de propriedade da senhora Alice Gorda, hoje a eterna rainha Momo do nosso carnaval. Macapá, que as bênçãos de São José caiam sobre esta cidade trazendo sempre paz, amor e fraternidade. Parabéns, Macapá! Eu te amo de coração. Aliás, que a senhora Alice Gorda veio para Macapá, oriunda de Belém, para trabalhar no Macapá Hotel e depois se tornou a maior incentivadora do carnaval macapaense. A dona Alice Gorda, ela foi uma das primeiras pessoas, junto com o Savino, que colocou a banda na avenida. Trabalhou no Macapá Hotel, ela que também foi uma das idealizadoras das batalhas de confete. A dona Alice sempre ela foi boêmia doente mesmo. Ela trabalhava do Hotel Macapá, dona Alice. Ela veio do Boêmio da Capina para cá e ficou. Ela já ficou aqui no Amapá, mas ela era Boêmio da Capina. Aí veio para cá e o Boêmio do Laguinho, ela começou já a sair do Boêmio do Laguinho. Boêmio doente. O crescimento da cidade também provocou algumas mudanças que para muitos já se faziam necessárias, especialmente porque os ranchos foram transformados em escolas de samba, que apesar de amadoras, eram mais bem organizadas nos seus desfiles. Mas para outros, o progresso decretou praticamente o fim das batalhas de confetes. Surgiram os bailes carnavalescos nos clubes da cidade e, com isso, as batalhas de confetes começam a sair do raio de ação dos foliões e não atraíam mais a atenção dos grandes comerciantes e investidores, os que organizavam os desfiles. Foi depois que as escolas de samba foi registrado em cartório, já com as escolas de samba, aí surgiu já as batalhas diferentes. E as escolas de samba foram crescendo. Foram crescendo também. Eles foram se organizando, até desde a indumentária. Foram se organizando em tudo aí. Padronizar, as cores padronizadas. Foi então que a Prefeitura de Macapá e o Governo do Estado, logo após a Revolução, a partir de 65, passaram a administrar o carnaval macapaense, concentrando o desfile na Avenida FAB, considerada até a metade da década de 90 como a passarela do samba. Eles incentivaram até mais ou menos em 60, 61, porque depois o governo e a prefeitura resolveram organizar o carnaval, né? Fazer justamente as famosas concursos de carnaval, né? Então fizeram justamente as primeiras, foi em 1962, quando o governo e a prefeitura organizaram o carnaval de rua de Macapá, com desfile das escolas de samba, né?
Em 62 o Pirata da Batucada, em 63, 64, 65 Boêmio, aí daí para frente foi só a escola. E perdeu aquela finalidade daquelas pessoas que realmente vinham fazendo batalha de confete, a deixar de mão, porque as pessoas realmente iam ligar mais para o desfile das escolas de samba. E mesmo porque as pessoas depois foram, né, desapareceram, o governo pediu o Macapá Hotel, né, de volta, as pessoas que lá estavam saíram, né, a dona Alice, que era a grande incentivadora, né, saiu também com esse pessoal e perdeu a finalidade de batalha de confete, né. As batalhas de confetes foram importantes para a estruturação do carnaval macapaense. Com elas, começou a rivalidade entre as escolas de samba, o Boêmios do Laguinho e a Maracatu da Favela. As duas escolas de samba tinham a tradição de mostrar os melhores passistas. Boêmios do Laguinho com José Falconeri de Sena, um sambista completo. Ele era o que sempre levava a melhor pelo gingado e balanceio das pernas, motivo que provocava inveja aos adversários. Falconeri foi o melhor passista daqui do Amapá, como ele ainda não teve. Ainda não apareceu outro igual. A gente tem passistas bons, mas como a malandragem do Falconeri, viu? O gingado dele ainda não teve. E a Maracatu da Favela, com a Maria Sambista, ela enchia de alegria os homens que se aglomeravam nas laterais das ruas para vê-la sambar, deslizando na pista, cheia de rebolado, beleza e charme. Realmente ela era sambista, ela papava quase todos os títulos, né? Porque era uma morena que tinha os quadris largos, bem feitos, de cor. Então, quando ela sambava, ela reinou mais ou menos, uns 20 anos. Em uma dessas batalhas de confete realizadas no Barrigudo, um fato inusitado chamou a atenção dos organizadores da festa e do grande público que o assistia. Um adversário de Maria não aceitou o resultado dos jurados e passou a ameaçá-la com uma faca. Foi preciso a intervenção de populares, de foliões, para que não ocorresse o pior. Coisas de carnaval. Quando nós chegamos no Barrigudo, aí eu me apresentei, porque naquela época era aqueles palanques que eles faziam de madeira, né? Quer dizer, a sambista ficava em cima, quer dizer, não tinha bancada nada. Aí eu tinha que se virar para subir, né? Porque o sapato Luiz XV, né? E o sol quente abria as tábuas, né? E aí se entrasse, se eu caísse, eu perdi a ponta. Eu tinha que dar meu jeito, né? Para subir, eu tinha que subir. Como eu subia, graças a Deus. Aí tá, aí foi quando eu ganhei a tricampeã. Aí ele pegou, tirou a de bi e me deu a de tri. Aí ela ficou com raiva de mim. Né? Aí na saída teve aquele desentendimento do Maracatu com o Boêmio, me levaram lá pro posto policial. Aí acontece que o posto pequeno estão marcando o pessoal todinho, né? Aí os outros se desbandaram e elas me esperaram na frente do Cantagalo. E eu não tô sabendo que ela tá me esperando. Aí foi quando o vagalume me disse, ela vai te furar, que ela vinha me furar por trás, eu não estava esperando ela. Aí foi quando meu irmão correu, chutou a mão dela e a faca caiu. Aí elas saíram fora. Eu digo, não te preocupa não, que eu não vou brigar contigo. Aí ela pegou e disse que eu tinha ganho por jaca. Foi jaca que eu ganhei? Eu disse não. Aí ela pediu revanche, que ela queria disputar. Eu digo sim, eu disputo contigo. Mas sim, eu não quero nem a bateria do Maracatu e nem a do Boêmio, mas sim do Pirata. Aí ela não quis acordo. Cada batalha realizada tinha que sair uma vencedora. Um corpo de jurados com 3 membros era responsável pela escolha dos melhores nos quesitos escola de samba, sambista, passista e bateria. Os defensores desses quesitos se apresentavam de forma individual ou coletiva em um tablado ou no local determinado pelos organizadores do desfile. No caso específico das escolas de samba, a apresentação era na pista, ou seja, na avenida. Que contava ponto na escola, fazia, como a Mana falou, né, a mesa julgadora, e contava ponto, era a sambista, a porta-bandeira, o estandarte, que levava na época, né, o estandarte, e a bateria, entendeu? O passista. Então, era assim que era julgado o carnaval na época, né? Que
e a organização, né? Porque hoje o brincante ele entra todo naquela fase mesmo misturado, né? Desde que não deixe buraco na Avenida Boa. Mas na época, os brincantes ele tinha que ir em cima daquela lista lá da Avenida Fábio. 3 filhinhas e cada um em cima ali, sambando em cima daquela, não podia sair dali, que senão já contava ponto, né? Para a escola. A partir de 65, Maracatu da Favela e boêmios que rivalizavam e dividiam as conquistas ganharam 2 adversários de peso. Foi fundada a Associação Recreativa Piratas da Batucada, no bairro do Trem, e no ano seguinte surgiu a Embaixada de Samba Cidade de Macapá, que ficou com os títulos dos 2 anos seguintes. O detalhe é que essas agremiações carnavalescas foram fundadas por foliões descontentes com a hegemonia que imperava o carnaval macapaense. Naquela época mesmo só era maracatu e boêmio, depois surgiu os Pirata da Batucada, depois veio a Embaixada, que era do Peixe. Inclusive eu fui 2 anos campeões pela Escola do Peixe. O carnaval na Avenida Fábio passou, apesar do amadorismo, a ser organizado com as escolas de samba mais bem estruturadas. Mas o local começou a ficar pequeno devido ao extraordinário crescimento do carnaval e havia a necessidade de se levar o desfile para um lugar mais amplo e que pudesse suportar a pressão das torcidas das escolas de samba. Aí veio o Sambódromo, outro capítulo importante na história do carnaval macapaense. Por tudo isso que foi apresentado, fica a proposta da Prefeitura de Macapá de resgatar a memória da cidade. Começando pelas batalhas de confetes, passando pelo tom que foi dado ao carnaval macapaense pelos operários e chegando à alegria dos caretas que distribuíam risos e proporcionavam momentos de descontração ao público numa época em que não existia televisão, teatro, grandes desfiles, mas muita humildade e confiança no futuro de nossa terra. Eu acharia que seria um resgate muito bom. Eu acho que as batalhas de confete dá mais ânimos aos próprios brincantes, né, entendendo? Eu acho que é muito válida a opinião de voltar a essas batalhas de confete. Quem dera que fosse como era antigamente, todo mundo reclama, deseja isso. Isso que é muito bom para nós, isso aí, essas batalhas de confete. Seria muito bom para nós esse resgate. Todo domingo tinha batalha de confete. Eu ia, e eu gostava de estar ali. E se voltar realmente, os nossos filhos vão estar lá sempre. Como os nossos filhos, os meus sobrinhos, a filhos de todos os carnavalescos vão estar lá e com certeza vai ser muito importante sim. A população será beneficiada com esse resgate que a administração está querendo fazer, de trazer justamente para os bairros, para outras dependências que não aquelas oficiais, essa manifestação cultural do nosso povo, que é o carnaval brasileiro, que é um contágio, você sabe, em todo o país. Se coloque no calendário também essa batalha de confete, porque aí dá acesso às pessoas que não têm poder aquisitivo para comprar o ingresso para assistir o desfile das grandes escolas de samba. Então isso aí é povão, tem que abrir para todo mundo, né? Eu acho que se cada um trabalhasse para a sua escola, fizesse como o meu pai, pagasse sua fantasia e fizesse, honrasse a sua escola, eu acho que nós iríamos ficar sem um carnaval como nós ficamos esse ano. Porque, sinceramente, quando me disseram que não ia ter o carnaval, que eu estava viajando, quando me disseram, não vai mais ter carnaval, eu entrei no meu quarto e eu chorei. Eu chorei porque o meu pai, ele foi incentivador do carnaval. E quando me disseram que não ia ter o carnaval esse ano, eu pensei assim, poxa, meu pai fazia de tudo para botar o carnaval na rua. Fazia de tudo, fez de tudo, sabe? Ele não media esforços para colocar o carnaval, a escola de samba, sabe? E eu vejo mesmo, quando você perguntou para minha irmã o que é que ela vê das batalhas de confete, eu lembrei muito do meu pai, porque na época foi assim que começou, entendeu? Vocês me desculpem, mas eu me emocionei um pouco. Mas eu digo assim, o carnaval vale sim, a batalha de confete, ela vale muito, sabe? Porque pelo que nós percebemos, quem foi a batalha de confete viu a característica das pessoas do passado e agora. Mas eu digo mesmo, nós não vamos poder deixar o carnaval morrer.
dançando samba bem às margens do Rio Mar. De manhãzinha quero ver o sol brilhar, iluminando São José de Macapá. Mas que beleza, ah, mas que beleza, vai ter um baile lá na Fortaleza. Mas que beleza, ah, mas que beleza, vai ter um baile lá na Fortaleza. Sou marinheiro aqui vim pra trabalhar, tô demarcando o canal norte do Rio Mar. Por 5 dias sigo como em realeza, dançando samba no salão da Fortaleza. Ai que beleza, ah, mas que beleza, vai ter um baile lá na Fortaleza. Ai que beleza, ah, mas que beleza, vai ter um baile lá na Fortaleza.